Fala galera do canal Mental Liberto, como é que vocês estão? Tranquilidade? Medo? Coragem? Covardia? Será que essas coisas são boas ou são ruins? Qual que é a diferença de uma pessoa medrosa e corajosa? A diferença de um cara covarde e um medroso? Medo, um vilão ou um amigo na conquista dos objetivos? Tudo isso vai depender da sua perspectiva. E é por isso que hoje eu vou falar sobre esses assuntos que vão te auxiliar muito para que você possa se desenvolver pessoalmente e conquistar aquilo que você tanto sonha. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilhe com seus amigos esse conteúdo porque é muito importante compartilhar conhecimento. Me segue nas redes sociais, tamo junto e bora pro vídeo! Mas pera, antes de iniciar o vídeo eu quero dizer uma coisa pra você. Se você é empreendedor, estudante, se você tem uma rotina muito atarefada, se você faz várias coisas durante seu dia e às vezes fica um pouco confuso, ou às vezes começa seu dia e não sabe por qual tarefa você começa, eu quero te apresentar o e-book Tempo e Produtividade, a Solução do Caos. E com ele vem uma ferramenta de gerenciamento de tempo onde você vai poder colocar todas as suas tarefas, obrigações, seus encontros, definir o grau de importância das suas atividades, colocar lembrete em todas as suas atividades para que você nunca mais venha esquecer nada. Com essa ferramenta você vai poder deixar esse esquema de ficar colocando post-it, baixando planners. Não, você vai ter tudo na palma da sua mão, com a maior comodidade do mundo ou até no seu computador, caso você queira. Então se você ficou curioso, quer aprender a como gerenciar seu tempo, ser mais produtivo e ter essa ferramenta de gestão de tempo, entre no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos voltar pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é se o medo ele é um amigo ou um inimigo. Primeiramente, pessoal, nós temos que pensar um pouquinho em relação ao medo. O que é o medo na realidade? O medo nada mais é que um sentido de defesa do humano. Quando você está passando por algum problema ou está passando por alguma situação e você começa a se sentir vulnerável, você fica com medo. E aí o medo faz com que você fica alerta. Então, não sei se você já passou por essa situação. Se você já passou, deixa aí nos comentários. Se você já passou por um local muito escuro, na rua, sozinho, e aí acontece de você ficar muito receoso, toda hora você olha pro lado. Esse momento, essa sua atitude de ficar muito alerta, né, não ficar voado, mas sim olhar todos os detalhes do que está acontecendo, é o seu medo ativado, é um sistema de defesa para que você possa tomar cuidado e sair daquela situação o mais rápido possível. Aí a pergunta é, se o medo é um sistema de defesa, será que ele realmente é ruim? Porque assim, às vezes a gente precisa entender esse assunto porque precisamos desmistificar algumas coisas, principalmente quando falamos de conquista de objetivos. Se você tem medo de aparecer na frente de uma câmera, se você tem receio aí de falar em público, se você não faz ou não conquista os seus objetivos por medo do que as pessoas falam, se você tem isso e você se sente com medo, na realidade o que vai modificar isso é você olhar por outra perspectiva, por outra ótica. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, na realidade você não precisa estagnar por simplesmente ter o medo de falar em público. Olhe com outra ótica. Poxa, pare e pensa, se eu tenho medo é porque é algo a ser melhorado. Tem pessoas que olham assim, eu tenho medo de falar em público, então consequentemente eu não o faço. Não, olha como algo a ser melhorado. Perceba que tudo na sua vida vai ser perspectiva. A forma como você olha, como você debruça o seu olhar, a sua ótica. Por isso que eu tenho um bordão aqui que eu falo que é mude a sua ótica e mude o seu mundo. Então, se você quer mudar essa visão de mundo que você tem de falar em público, perceba que aquilo é algo a ser melhorado em você. E aí você começa a olhar para o medo como algo bom para você, não como algo ruim. Porque o medo, ele na realidade, ele é um sinal de algo a ser melhorado em você. Então se você tem medo de aparecer numa câmera, de falar em público, de iniciar um projeto, de começar a empreender, não se estagne. Porque aquilo nada mais é que uma perspectiva. Qual que é a sua perspectiva? Tenho medo, não faço. Mude. Tenho medo, melhoro aquilo. E aí você começa a produzir, a começar a dar os seus passos, e aí você vai perdendo o medo. Por que eu falo do medroso e do covarde? Porque pra mim, na minha perspectiva, o covarde é aquele que corre da situação. O medroso, ele nada mais é que uma pessoa corajosa, na minha perspectiva. Por quê? Porque o corajoso não é aquele que faz as coisas radicais, que faz aquelas coisas mais tops do mundo. Não, se o cara já faz aquilo, é porque ele já está acostumado com aquilo. Por exemplo, se você olha um cara da mega rampa descendo aquela rampa
incrivelmente alta de skate, você olha pro cara e fala assim, nossa, você é corajoso. O cara já é profissional. Você olha pro cara e fala que o cara é corajoso? Não, cara, você tá sendo ingênuo. O cara não é corajoso. Aquilo que ele faz já é natural para ele. Corajoso é uma pessoa que não tem qualificações, não tem costume de fazer aquilo e faz. Esse sim é o corajoso. Então perceba que o medroso nada mais é que uma pessoa corajosa, porque o medroso é aquele que encara os seus medos. O medroso é aquele que reconhece que ele tem uma dificuldade, que tem um problema, mas ele encara, ele vai. Então, o corajoso nada mais é que uma pessoa que faz o que tem que ser feito, apesar do medo. Essa é a diferença de um covarde para uma pessoa medrosa, porque o medroso é aquele que encara e se transforma em um corajoso. Quando ele se transforma em um corajoso, ele começa a praticar e fazer aquilo com o tempo, ele passa a ser uma pessoa que aprende e aquilo se transforma em algo natural para ele. Então, a gente precisa mudar a perspectiva, precisa mudar como a gente vê as coisas, principalmente quando nós falamos de desenvolvimento pessoal. Se você está querendo aí começar alguma coisa, um empreendimento, falar em público, iniciar alguma coisa nova, você precisa saber a diferença. Eu estou sendo medroso ou eu estou sendo covarde? Se eu estou sendo covarde, eu estou correndo da situação. Se eu estou sendo medroso, beleza, mas eu não vou estagnar, eu vou mudar minhas perspectivas, não vou parar, não vou deixar de fazer. E aí eu me transformo num corajoso, depois aquilo se transforma natural. Todas as pessoas têm as suas dificuldades, todas as pessoas têm os seus problemas. Só que se você olhar para o seu problema como algo que não dá para resolver, infelizmente você já começou errado e realmente você não vai resolver ele. Lembre-se que sempre que você pensar sobre alguma situação, aquilo realmente vai acontecer. Se você pensa que não pode, realmente você não pode. Se você pensa que você pode, realmente você pode. Então, tudo depende da sua perspectiva. O medo, ele não é um vilão. Ele só é um vilão se você tem a perspectiva dele como um vilão. Só que se você tem medo de algo e não faz, desculpa, você não é medroso, você está sendo covarde porque você está correndo. O medo, ele é um sistema de defesa para te deixar alerta para que você possa melhorar aquilo que está em falta em você. Então, se você precisa melhorar em algo, pegue o medo como um amigo. Percebe como isso é crucial na conquista dos seus objetivos? Você mudar a sua perspectiva? Então, comece a mudar a sua perspectiva. Escreve aqui nos comentários se você pensava que o medo era algo ruim para você. Escreve aqui nos comentários se você era aquele tipo de pessoa que não dava um passo a mais nos seus sonhos porque tinha medo. Agora que você entende que você não é um medroso, você é uma pessoa corajosa, você vai correr atrás dos seus objetivos, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado claro também sobre esse conteúdo. Se caso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder você. Deixe nos comentários também um próximo conteúdo que eu possa falar aqui sobre desenvolvimento pessoal. Nós estamos sempre trazendo conteúdos incríveis. Não se esquece de se inscrever na minha página lá no Instagram, alves.ph, tá passando aí na telinha, tem um link na descrição também. Se você é aquele tipo de pessoa que está querendo ser mais produtivo, aprender sobre gerenciamento de tempo, criação de hábitos saudáveis que te leva à conquista dos seus objetivos, primeiro link na descrição tem o meu e-book Teve Produtividade, a solução do caos, que vai te auxiliar nisso, beleza? Então, não se esquece de clicar nesse linkzinho bonito que tá aparecendo aqui na tela, assistir os próximos vídeos e um abraço do PH bem forte e tamo junto!